irmão tem muito compromisso. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo de número 3, né? Um versículo, um texto bíblico falado, comentado até mesmo por muitas pessoas, pastores, e enfim, várias conferências. Quando se fala de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, é um livro bastante organizado, mas eles são divididos em 4 etapas. A primeira etapa, revelações proféticas profundas. Na segunda etapa, Deus usa Ezequiel e fala da rebeldia do povo de Judá e do abandono na fé e da palavra. E algumas mensagens de Ezequiel falam de promessas, dos juízos divinos, do que iria e está para acontecer. Ele também foi um que profetizou isso. Ele foi profeta contemporâneo na época de Amós e de outros, de Oséias e de outros profetas. E Ezequiel, quando ele estava no rio Quebar, ele tem uma visão de um vale de osso seco. E a visão trouxe a ele preocupação. Por que trouxe a ele uma preocupação? Porque o vale que ele viu, Deus colocou ele, não se tinha vida. Além de não ter vida, não tinha sinal de vida. Não tinha paisagem, não tinha pássaro, não tinha nada que o diferenciasse. A única coisa que se estava ali ao extremo era morte. Não tinha vida nenhuma no vale de osso seco. Ezequiel ficou assustado, apavorado de ver aquela visão. Ou seja, quem não ficaria numa visão daquela que ele teve em de ver o vale de osso seco? Muitas das vezes Deus nos mostra algo glorioso e muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer revelar e o que Deus quer fazer. Agora escute bem, Deus leva Ezequiel ao vale de osso seco e ele começa a ver que o que predominava era somente morte. Não tinha nada. Nada. E agora Deus faz uma pergunta para Ezequiel e pergunta para ele: disse-me, filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? Eu tenho hora que eu paro e eu fico olhando como é que Deus pergunta isso para um homem como Ezequiel, sendo que Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele levanta, Ele abate, Ele cura, Ele restaura, Ele dá vida e tira a vida. Como é que Deus faz uma pergunta dessa para ele? Aí vai mostrar a confiança que Ezequiel tem na pessoa bendita do Deus de Israel. Quando você confia em Deus e tem a sua fé na pessoa de Deus, toda a história muda, toda a situação muda. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, Jesus de Nazaré. Quando você tem fé, Deus muda totalmente a história. Aí quando ele diz, tu o sabes, ó Deus, ele sabia que Deus tinha poder de levantar. Ele conhecia que Deus tinha poder de restaurar. Mas aonde a morte, ainda há esperança. Nada está perdido. Nada está intacto, parado no lugar. Quando Deus quer mover, Ele move e ninguém entende o agir dele. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dias eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus quer operar o milagre, irmão, nada impede, nada vai impedir o milagre. Se nessa manhã você crê que tem milagre para a sua vida essa manhã, prepara que Deus vai começar a movimentar o que está parado na sua... Eita glória! Deus vai movimentar o que está parado na sua vida. Ele, tu sabes. Era difícil, mediante a situação. Às vezes tem situações que Deus coloca a nós que a gente não quer ser profeta. A gente quer ficar quieto. Eu vou ficar quietinho aqui, Deus. Mas escute só uma coisa. Deus agora, a única pessoa que poderia remover
todo aquele vale, mudar toda a história, somente um, era Deus. Na biologia, a gente sabe que quando uma pessoa, ela quebra um osso, porque aqui há dois tipos de restauração, uma física e outra espiritual. Quando se quebra um osso, para se reestruturar, é difícil, irmãos. É difícil. Mas o poder de Deus é tão grande, o mover de Deus é tão grande, que nós não entendemos como é que Deus, Ele trabalha. Jó 37,15, sabes tu como Deus opera? Você não sabe. Deus cala a boca de Jó, quando Jó reclama tanto, aí Deus fala assim, Jó, aonde estava tu quando eu fundei a terra? Tu nem existia, Jó, eu já era Deus, eu já movimentava o universo, a terra e o céu, eu já era Deus, eu já te conhecia, Jó. Eu sei quem você é. Deus sabe o que você veio buscar essa manhã. Deus sabe quem você é. Mas escute uma coisa. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Profetiza que essa manhã é a manhã do milagre. Profetiza que essa manhã é a manhã de nova história na sua vida. Profetiza que essa manhã é a manhã de mudança de cativeiro na sua vida. Profetiza essa manhã que o milagre vai acontecer na sua vida. Ai, Jesus. E ele diz, profetiza. E ele profetiza. Ele diz, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Porque a palavra tem poder. A palavra era da vida. Quando ele profetiza, ouve-se o ruído no meio do vale. O vale começou a se mexer. Para que tudo se mova, é necessário você se mover também. É que eu sempre digo, né? Tem crente que fala assim, Deus guia meus passos, mas ele não se mexe, fica parado, quer que Deus mexe o quê? Jesus. Tem crente que assim, eu quero isso, quero aquilo, mas ele não se mexe. Mas essa manhã é a manhã de você se movimentar. É a manhã de Deus agir. É a manhã de Deus fazer. É a manhã de Deus realizar. Você acredita nesse? A Bíblia diz que Salmo 88:10, abre a tua boca e Deus te encherá. Então glorifique, exalte o nome dele essa manhã, porque Deus vai movimentar o que está parado na sua vida essa manhã. Profeta, ai Jesus, desde toda a glória. Tem surpresa chegando para crente. Tem surpresa chegando para crente. Ainda essa semana chega. Tem surpresa chegando para crente. Ah, não tem mais jeito para você, mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. O vale começa a se movimentar. E o mais esplêndido da história, irmãos, era que é o seguinte: começou Deus colocar nervo. Porque toda ajuda do nosso corpo, ela tem que ter nervo. Se não tiver o nervo, não se movimenta. Deus coloca nervo. Deus coloca carne. Eita glória. Deus coloca pele. Deus coloca tudo diferente. Tudo lindo. Reformado, né? Restauração física. Restaurado. Tem pessoas que ele está em pé, mas ele está morto espiritual. Ai, ai. Eita Jesus. Está só a carcaça na igreja, mas ele está morto. Mas amanhã, diga para o teu irmão, hoje é dia de vida. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de vida. Eita glória, hoje é dia de vida. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia diferente. Irmão, estava tudo bonito. Perfeito. Tudo perfeito.
Mas ainda faltava uma coisa. Eu falei, né? Você vê aquela pessoa tudo perfeito. Dá glória aí, irmão. Ah, foi. Dá glória, crente. Pode Deus fazer o que quiser aqui dentro. Passa carro de fogo, cavalo de fogo, ele não está vendo nada. Ele está morto espiritual. Nada está acontecendo. Mas aquele que está ligado no céu, ele começa a sentir a presença da glória. Ele começa a sentir a presença aí da glória. Ele começa a exaltar o nome do Senhor e glorificar. É, Jesus. Já tem crente sentindo a presença aí. Nada, irmão, muda ele. Já viu um milagre, já viu um louvor, já viu um batismo. Tantas coisas boas que Deus faz, né? Tem uns que precisam ver para crer. Não, irmãos. É só você crer mesmo. De verdade. Que o Deus que eu e você serve, que essa igreja serve, é o Deus do impossível. Não tem nada para mudar. Não, porque Deus, Ele é eterno. Aí Deus vai dizer, Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta. Dá glória, crente. Ah, irmão. Ninguém dá. Que eu vou ficar nervoso quando eu vejo esses pregadores que dizem assim, eu não mando você dar glória. Mas a Bíblia diz que Isaías 42:12, dê glória ao nome do Senhor. É melhor você dar glória agora, estando em pé perfeito, do que você dar no hospital. Não é não? Porque, irmão, você serve a um Deus poderoso, que faz milagre. Que Deus nos chamou, nenhum de nós era bonzinho, não. Não era bom. Você não era bonzinho nada. Mas Jesus falou assim, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades e dê fruto. Você é escolhido e escolhida de Deus para dar fruto. Você, aleluia, você é escolhido de Deus. Mas vamos lá, que o tempo a gente está correndo. Quando o negócio ficar bom, irmão, o negócio é no sério. Eu gosto de pregar, eu gosto de mastigar muito. Porque o negócio é muito sério. Tudo perfeito. Não vale. Pele, carne, nervo. Mas ainda faltava uma coisa. Ainda faltava algo. Outra vez Deus diz, Ezequiel, fale Deus. Profetiza ao Espírito. Eita glória. Profetiza ao Espírito. E ele profetiza. Quero acreditar essa manhã que esta igreja, semear, é como a igreja primitiva no dia que estavam os apóstolos reunidos no cenáculo. Jesus, quando entrou um vento venente impetuoso e encheu a casa de glória. Quando a casa foi envolvida na presença, quando a casa foi envolvida na glória, quando a casa foi tomada pelo Espírito Santo, Ezequiel profetiza e diz, vento dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre os ossos para que viva. Essa manhã, o Espírito Santo de Deus assopra sobre esta casa essa manhã, e diz, viva agora, levante as suas mãos ao céu, e glorifique o Deus de Israel, assopra
Espírito sobre este vale essa manhã. Eita glória, Deus quer levantar você, minha irmã, meu irmão, essa manhã, para ser uma nova história, para ser uma nova bênção, para ser algo diferente. Tem unção sendo derramada sobre a igreja essa manhã, tem unção derramada sobre ti essa manhã, tem glória derramada sobre ti essa manhã. Deus quer que você viva de novo. Deus quer que você viva de novo. Jesus, Deus quer que você vixe. Eita, irmão, a unção que desce aqui é muito forte. Oh Deus. Sabe o que aqui Deus está dizendo, usando em mistério a boca do pastor Nelson? Eu estou falando com a minha igreja. Eu estou na minha casa. E poucas palavras, Deus usando ele em mistério, quietinho ali. E o Senhor, ele disse que não estava bem, mas Deus está visitando ele nesse exato momento. Ele vai sair daqui nessa manhã, novo, dando glória ao nome do Eterno. Receba essa manhã, receba a unção do Espírito Santo agora. Reviva essa manhã na presença de Deus. Revive. Jesus, meu rei. Ai, Jesus de Nazaré. Me escute só uma coisa, irmãos. Para mim, terminar aqui, que a hora não dá mais, que temos muitas coisas. Uma certa feita, isso foi eu. Não você, eu fiz. Experiência. Eu fiquei 3 dias em oração. Fui para o monte, meu pastor. Fiquei 3 dias. Não comi, não bebi, não tomei água. Todo mundo pensou que eu ia morrer. Primeiro dia, aquele incômodo. No segundo dia, já foi outra história. Eu levantei de manhã para orar e eu comecei a louvar a Deus. No eucalipto, pastor Alu, onde eu estava, eu louvava, enchia de passarinho, e os passarinhos louvavam comigo. Eu parava, ele parava. No Salmo 148, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: que os pássaros louvam a Deus, a lua louvam a Deus, as estrelas louvam a Deus em silêncio, o sol louva a Deus em silêncio. E ele louvava. Eu não tinha observado, mas o irmão que estava comigo disse assim: ô pastor, canta, louva de novo. Eu louvava, ele louvava também. Eu parava, ele parava. Eu disse: esse negócio é muito sério. Alguns minutos depois, eu deparei com o ser celestial. E Deus falou para mim assim: vou falar para você tudo quanto eu vou fazer quando você sair daqui. Mas eu vou te mostrar visões agora. E quando ele falou, veja quando o meu povo me glorifica. Quando a gente dava glória, irmão, subia anjo e descia anjo numa rapidez muito grande. Subia e levava a glória e trazia. Eu dizia: mas que negócio é esse? Eu via com os meus olhos abertos. Subia e descia. Nós dava aleluia. Ele subia e descia rapidamente. Eu disse: meu Deus do céu. Aí nós continuávamos a glorificar. Subia e descia. Cada vez que descia, a presença era muito forte. As árvores, onde eu estava, as folhas balançavam. Tudo balançava. Porque a presença de Deus era muito grande naquele lugar. Eu disse: Jesus, tu vai me arrebatar? Ele falou: não, vou não. Eu quero mostrar para você o que eu vou fazer. O quanto que eu tenho poder de realizar com a minha igreja. E eu via 6 metros longe de mim, nuvens de demônios. Quando nós glorificava, ele ficava longe e não chegava perto. Não se conseguia. Tinha uma blindagem, pastor Nelson, espiritual em nossa volta, tão grande.
A igreja do Cordeiro, quando essa igreja do Cordeiro, lavada e remida no sangue de Cristo, quando ela começa a glorificar, a exaltar, irmão do céu, Deus se faz presente no meio do ambiente. O mesmo Deus que estava presente no vale de Osso Seco, é o mesmo Deus que está presente esta manhã no meio desta igreja. Receba essa unção aqui agora, receba a cura, receba milagre, mas tenha vida em Jesus Cristo essa manhã. Tem vida em Jesus, tenha vida no Senhor essa manhã. O que você não pode remover, Deus manda lhe dizer: eu vou remover para você. O que você não pode fazer, Deus diz: eu vou remover para você. Não se preocupe, já está tudo pronto, a mesa está pronta, está tudo preparado. É só você glorificar e dizer que o Senhor é fiel na terra. No nome de Jesus, aplauda Jesus essa manhã muito grande.